Fala concurseiro, concurseira, hoje vamos começar o nosso curso de raciocínio lógico. Eu sou o professor Anderson Ramon e o meu objetivo é te ajudar a resolver as questões. Eu quero que você tenha independência no raciocínio lógico e para isso vamos organizar o nosso curso com base nas questões da IADES, Instituto AUCP, que são as bancas da Polícia Militar e Polícia Civil aqui do Pará. Olha, no nosso curso, as próprias definições do raciocínio lógico, elas serão baseadas nas próprias bancas. É claro que aquilo que tu aprender aqui tu também pode usar para CESP, para Sebrasp, tu pode usar ali para FCC, pode usar para Fundação Getúlio Vargas e outras bancas por aí, porque o conceito de raciocínio lógico vai ser a mesma coisa. Só que eu vou organizar as palavras conforme cai na tua banca para ficar mais fácil de poder resolver e tu matar as questões com maior facilidade. Tudo bem? E já bem direto, vamos começar primeiro entendendo sentenças e proposições. Então, olha, a primeira pergunta de hoje: o que é uma sentença? O que é sentença? É importante que você escreva comigo aqui no quadro, porque isso vai fazer com que o teu cérebro memorize mais fácil. Então, uma sentença, ela é a expressão de um pensamento completo. Ela tem um sujeito, ela tem um predicado, ela vai dizer para ti, ela vai expressar, exemplo, que horas são? É muito mais fácil entender assim. Que horas são? Eu expresso um pensamento completo, eu quero saber que horas são. Me dê o pincel, por favor. Eu expresso um pensamento completo. Então, uma sentença é um conjunto de frases, podem ser, no caso, orações, no caso, frases verbais ou nominais. Ela vai expressar um pensamento completo. Então, bora escrever isso, ó. Expresso, o que é uma sentença? É a expressão de um pensamento completo. De um pensamento completo. Percebe que as definições não são iguais às definições do livro de raciocínio lógico, porque o nosso objetivo é organizar para que fique mais fácil para resolver as questões. Exemplos de frases que são sentenças. Ó, nós temos as perguntas, nós temos as exclamativas, frases exclamativas. Nós temos outro ponto importante: pergunta exclamativa, as imperativas ou as ordens, as frases imperativas, beleza. Nós temos também as declarativas. Então, olha, essas frases aqui, ó, são sentenças. Então, aqui, ó, exemplos de frases que são sentenças. Então, professor, você está dizendo para mim que quando eu ver na prova a palavra sentença, ela pode ser qualquer um desses tipos aqui? É isso aí. E isso é uma sentença. Só que cai muito na nossa prova aquilo que é proposição. Então, sentença é esse grupo maior. As proposições aqui no final, ó, são frases declarativas, só que nós vamos organizar isso. Vamos lá. Vamos logo escrever no ponto importante? Olha, o que é proposição? O que é proposição? Estamos fazendo dessa forma para que o teu cérebro ele comece já a diferenciar as coisas. Então, o que é proposição? Primeiro ponto importante. A proposição ela tem como objetivo definir se um valor vai ser verdadeiro ou se um valor vai ser falso. Então, nesse caso, tem que ser declarativa, que é o nosso último tópico aqui, ó, das sentenças. Então, professor, espera aí. Quer dizer que pode chamar a proposição de sentença? Pode, só que em geral ele coloca sendo sentença, no caso uma sentença fechada. Fechada porque tem apenas um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Tem que ser declarativa. Exemplo, Ramon é estudante. Ramon é estudante é uma proposição. Nós temos um sujeito, nós temos um verbo e temos um predicado. O predicativo do sujeito é para uma outra situação, professor de português. O que eu preciso é que esse pensamento fique completo, que você possa definir sendo verdadeiro ou sendo falso. Então vamos colocar conforme a banca. Fica assim, ó. Proposição é uma oração declarativa. É uma oração declarativa em que? É uma oração declarativa. Como tu também vai ter na tua prova negações, então vamos colocar assim, ó. É uma oração declarativa, vírgula, sendo afirmativa,
ou negativa, Então, é uma oração declarativa sendo afirmativa ou negativa, em que podemos atribuir valor lógico, verdadeiro ou falso. Aqui, ó, o nosso uzinho, grifa isso, olha, esse U vai te ajudar a matar muitas questões. Então, beleza, professor. Então, o que é uma proposição? É uma oração declarativa. Por que colocamos sendo uma oração declarativa igualzinho no português? Olha, ela pode vir assim, na forma de frases, e aqui tu vai ter que definir literalmente, na forma como se fosse um português mesmo, ou ele pode vir em forma de símbolos. Vamos usar o símbolo já já. O primeiro ponto é, se é uma oração, automaticamente tem que ter verbo. Então, quando tu quiser saber se por acaso uma frase ou uma sentença ela é proposição, vai procurar pelo verbo. Depois, tem que ser declarativa. Sendo declarativa, ela pode ser afirmativa ou negativa. Beleza. Valor lógico, percebe? Verdadeiro ou falso, não pode ser os dois. Grifa isso aqui, ó. Então, vamos supor que na tua prova ele coloca para ti o conjunto de sentenças a seguir, entre o conjunto de sentenças a seguir, temos o que é proposição. Aí tem as letras e tem que saber o que é proposição. Tu vai lembrar logo de um macete importante, ó, daquilo que não é proposição. Nós aprendemos na escola a procurar a alternativa correta. No concurso, você procura aquela que você pode anular, as que são incorretas. Procura aquilo que tu pode anular, assim tu acaba tendo um campo de acerto muito maior. Então, olha, se quiser saber se é proposição ou não, vamos pensar assim, ó, peso. Professor, por que peso? Porque é mais simples de decorar. Então, ó, peso, perguntas, exclamativas, sentenças abertas, e ordens. Bem aqui, ó, vale colocar pra gente, ó, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação. Tá. O que é isso aqui? Isso aqui é o que tu vais decorar quando ele quiser saber se por acaso uma frase é sentença ou não. Tu olhou se é pergunta, exclamativa, sentença aberta ou ordem, não é proposição. Então aqui, ó, frases que não são proposições. Frases que não são proposições. Além desse macete, grava comigo uma técnica interessante. Ó. Olhou se por acaso ela vai ser proposição ou não. Vai para o final da frase. Se no final tu vê ponto de exclamação ou ponto de interrogação, já desmarca, não é proposição. Ou então tu vê assim, ó, rogai ao Senhor que nos dê chuva, rogai ao Senhor que nos ajude. É muito comum, em prova inclusive da PF, o cara coloca para ti um texto bíblico. Pode ainda ter, traga água para mim, por favor. Quando tiver um pedido, uma ordem, automaticamente não pode ser uma proposição. Não pode ser, não tem como tu colocar verdadeiro ou falso. Rogai ao Senhor que nos dê água. É verdadeiro ou falso? Não sei, não tem como definir se é verdadeiro ou falso. Outro ponto legal, o que é sentença aberta? Tu vais guardar isso aqui, ó. Eu vou já dizer para ti o que é sentença aberta. Mas agora ele pode chamar proposição, ou no caso uma sentença, ou sentença fechada. É muito comum, até aqui em cima, ó, também chamar de sentença fechada. Sentença fechada por quê? Porque tem só um valor lógico. É só verdadeiro ou só falso, não pode ser os dois. Por isso o nosso ouzinho. Beleza? Agora é o seguinte, ó, vamos voltar para cá. Tá. Nós definimos então as frases que não podem ser proposições. Para identificar aquilo que é proposição. Tu vais fazer assim então, ó. Tá, professor? E quando for procurar a proposição, já que nós sabemos aquilo que não é, coisas então que eu quero que você escreva para mim, frases, o que tem que ter numa frase para ser proposição? Então aqui, ó, proposições e suas características.
Primeira característica importante das proposições. É por isso que nós colocamos uma oração. Uma oração, então, procurar pelo verbo, possui verbo. Possui verbo. Começa então procurando por um verbo. Um excelente professor de lógica. Estou fazendo a minha propaganda aqui. Um excelente professor de lógica. Percebe que não tem um verbo, então não é proposição. Aí, vamos lá, né? Eu excelente, tu excelente, vós excelente. Não tem como, não dá para conjugar. Procura por um verbo, possui verbo. 2. Temos um sujeito bem definido. Um sujeito bem definido. Exemplo, olha aqui comigo, ó. Imagina assim, bora colocar o nome de alguém? Ana. Ana é advogada. Ana é advogada. Ana é advogada, nós temos aqui, ó, o nosso sujeito, bonitinho, o nosso verbo e o predicado, que é aquilo que se fala sobre o sujeito. Então nós podemos falar se é verdadeiro ou falso, entende? Ana é advogada, verdadeiro ou falso? Aí, beleza, verdadeiro ou falso. Show. Se fosse assim, ó, ela é advogada. Ela é advogada, já tem um problema. Qual o problema? Tu sabe quem é ela? Não. Então chama de X. Não sabemos quem é uma variável. Ela pode ser qualquer pessoa. Ela é advogada. E essa ela foi a Marta. A Marta é advogada? Não, a Marta é jogadora de futebol. Então vai ser falso. Mas se tu apontar para uma mulher e seja a Ana é advogada. Então ele vai ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Se é verdadeiro e falso, quebra-se em proposição. Proposição ou é verdadeiro ou é falso. Show? Olha como fica legal então, ó. É comum colocar assim em frase. Mas professor, o senhor falou que ele também coloca em forma de símbolos. Então em forma de símbolo, imagina assim comigo, ó. Nós temos 22 mais 3 igual a 27. Vamos lá. 22 mais 3 é 25. 25 igual a 27. Tu já diz, ó, tá errado. É falso. Então, como nós sabemos que isso aqui é falso, tu consegue colocar um valor lógico para isso, automaticamente isso vai ser o quê? Isso é proposição. Estamos declarando que o nosso verbo ele é. Estamos declarando que isso aqui é igual a isso aqui, ó. Mas tu sabes que é falso. Então, se deu para colocar um valor lógico, sendo verdadeiro ou sendo falso, automaticamente é proposição. Então, vamos definir, ó, é proposição. Isso aqui, ó, é proposição? Não, não é proposição. Já eu te digo o que é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é proposição. É proposição. Aqui, ó, bora fazer uma outra. Vamos fazer x mais 3 igual a 27. Pergunto para ti. Isso é proposição, sim ou não? Não é proposição por quê? Não é proposição pela mesma razão disso aqui, ó. Tu não sabe quem é o valor do x, por isso o valor do x aqui em cima. Ele é uma incógnita, ele pode ser vários valores ao mesmo tempo. Ele pode ser um valor sendo verdadeiro ou pode ser um valor sendo falso. Vamos lá ver. Se por acaso, aqui, ó, for 24, 24 mais 3 é 27, então é verdadeiro. Mas vamos supor que ele quer 20. 20 mais 3 é 23, não é igual a 27, então é falso. Percebe que dependendo do valor que colocarmos por x, ele vai ser verdadeiro ou ele vai ser verdadeiro ou falso. Só que assim, ele pode ser qualquer valor. Tu não sabe quem é incógnita. Como pode ser qualquer valor, isso é uma sentença? É, mas ela não é fechada. Ela não é fechada em verdadeiro ou falso. Ela é aberta, ela pode ser os dois valores ao mesmo tempo. Então, no caso, ó, isso aqui, ó, não é proposição. Professor, o senhor falou um negócio interessante. O senhor falou que isso aqui é uma sentença. Beleza. Mas esse caso ele é aberto, porque é tanto verdadeiro quanto é falso. Sim. Então, se é uma sentença verdadeira e falsa ao mesmo tempo, é uma sentença aberta. Então, quando não tivermos um sujeito bem definido, nesse caso aqui, ó, nós não temos proposição.
nós temos uma sentença aberta. Olha como é fácil de resolver. Se por acaso o teu cérebro se atrapalhar, relaxa. Resolvendo as questões, vamos poder fazer isso com mais tranquilidade, beleza? Show! Então, ó, o ponto inicial já foi. E o terceiro é o predicado, tá? Tem que ter o nosso predicado. Terceiro possui predicado. Olha, isso aqui, ó, já vem logo na minha cabeça que você entende. Por quê? Ana ela é o quê? Ela é advogada. Então, para que o pensamento seja completo, tem que ter um predicado. Beleza? Se não for, imagina 22 mais 4 detentos, que seria, no caso, 26 detentos. 1,5 metro. O que é isso? Isso é proposição? Não. É expressão de um número. É uma expressão. Então, aquilo que não for sentença, aquilo que não for proposição, é uma expressão. Uma expressão numérica. 22 mais 3, 25. Ele pode colocar a idade de Maria, não sabe qual é a idade de Maria, enfim, não dá para saber dos detentos, 50 detentos. Tá, e aí, o que é que tem? É só uma expressão, é só uma revelação de um certo valor. Belezinha? Vamos agora definir pra gente o que no caso vai ser uma proposição simples e quando vai ser uma proposição composta. O mais interessante é que tu meio que já sabe que é uma proposição simples. Exemplo, Ana é advogada. Ana é advogada é só um pensamento. Como é só um pensamento, ela é simples. Se for Ana é advogada e Ramon é professor, vai saber que nós temos Ana é advogada, Ramon é professor. Então nós temos dois pensamentos. No meio tem o nosso ezinho. Qual que é o objetivo do nosso é? É ligar os dois pensamentos. Então ele vai ser o quê? Um conectivo lógico. Então, proposição simples é um pensamento completo, é uma oração declarativa afirmativa ou negativa, beleza. E quando que vai ser composta? Uma proposição composta, ela é formada por duas ou mais proposições simples ligadas pelo quê? Um conectivo lógico. Bora escrever isso aí porque eu sei que vai precisar, tá? Olha, o mais importante é que nesse curso eu pretendo deixar pra gente bem claro todos os nossos valores, aquilo que tu vais precisar ou não para tua prova, porque assim evita ficar procurando no YouTube, as aulas são muito grandes, só como vai ficar legal. Vamos lá, ó. O que é uma proposição composta? O que é uma proposição composta? Proposição composta é uma proposição formada por duas ou mais proposições ligadas por um conectivo lógico. Ligadas por um conectivo lógico. Show! Então, exemplo, nós já vimos então, ó, são duas ou mais proposições ligadas por um conectivo lógico. Professor, aquele nosso exemplo qual é? Ana é advogada e Ramon é professor. E Ramon é professor. Aqui, ó, a nossa primeira, então, é muito comum chamar essa primeira proposição de P. P de proposição. Aí ele usa P, Q, R, S. Aqui, ó, seria então a nossa segunda proposição. Beleza? O nosso Qzinho, ó. Então, chama de proposição P, proposição Q. Acabou o problema. Esse aqui é quem? Esse aqui é o nosso conectivo lógico. Então, professor, quer dizer que sempre que tiver um conectivo lógico, nós temos uma proposição composta? É isso aí. O conectivo lógico, ele forma uma proposição composta. Então, aqui, ó, nós vamos, então, definir aquilo que é proposição, aquilo que não é proposição, e agora que nós já vimos mais ou menos o que é, que tu tens mais ou menos uma noção, nós vamos começar resolvendo as questões. E qualquer dúvida que tu tiver, tu vais aprender ainda mais, vai aprofundar o teu estudo
resolvendo as questões, porque assim tu aprende enquanto vai acertando as questões da tua prova, tudo bem? Depois vai ter tudo no PDF, você vai poder resolver de novo. Então agora vamos para o quadro. Agora nós vamos para o ponto mais importante da nossa aula em relação às provas, porque assim, não adianta vermos os macetes, vermos o conteúdo, vermos o resumo, se não resolvermos as questões. E olha como é muito fácil de responder. Vamos para a primeira. Ele coloca assim, ó, em relação às proposições utilizadas na lógica sentencial ou proposicional, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a sequência correta. Então, o que ele quer saber da gente? Se isso aqui que ele falou é verdadeiro ou falso. A primeira, toda proposição é uma oração. Então, se é uma oração, quer dizer que ela tem um verbo. Tem um verbo. Beleza. Sujeito e predicado, tá certo? Certíssimo. Verdadeiro. Já foi. Inclusive, essa é a nossa definição colocada lá no comecinho. Colocada como definição de proposição, porque eu já dei uma organizada para que fique parecido com a tua banca. Beleza. Olha a próxima. Toda proposição é uma oração declarativa. Lembra que nós temos as sentenças, aquilo que é sentença, ela pode ser pergunta, ela pode ser exclamativa, pode ser uma ordem, pode ser uma sentença aberta, mas a proposição ela é declarativa, é uma definição dela, beleza? Inclusive é uma oração declarativa, show! Toda proposição tem um e somente um dos valores lógicos, beleza? Se tem somente um dos valores lógicos, ele tem que falar assim, ó, é verdadeiro ou falso, não sendo os dois, porque assim chamamos proposição de sentença fechada. Vamos dar uma analisada. Um e somente um dos valores, ou é verdadeira ou é falso, não ambas. Perfeito. Foi. As três são verdadeiras. Letra E. Inclusive, a nossa definição ela fica sendo assim: proposição é uma oração declarativa em que podemos atribuir um valor lógico sendo verdadeiro ou falso. E nós ainda colocamos sendo afirmativa ou negativa. Então, a definição ela caiu em forma de questão em 2019. Então, sim, uma questão nova. Beleza? Bora para outra. Ó, tá aqui, ó. Inclusive, antes de ir para outra, vai ter no PDF a mesma questão para você poder resolver em casa. Pode imprimir e no final tem um teste. Vamos lá. Olha, nessa aqui, ó, uma para advogado também, da mesma banca, para nós vermos bem essa definição. E olha como cai com muita facilidade, ó, mais uma 2019. Então fica, em questões de raciocínio lógico são utilizadas proposições que são frases que podem chamar de frases, que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, mas não ambas. Assim, olha, assinale a que apresenta uma proposição. Égua, se tu assistiu o começo da aula, obviamente tu vai acertar, quer ver só? Aquilo que não é proposição é peso. O que não é proposição é peso, que são perguntas exclamativas, sentenças abertas e ordens. Então aqui, ó, não são proposições. Então aqui, ó, não são proposições. Bem na frente do quadro para te poder escrever o nosso resumão. Lembra aí, viu? Peso, perguntas, exclamativas, sentenças abertas e ordens. Aí o que tu faz primeiro? Ó, vai pro final da frase para tirar aquilo que não é proposição. No final, vê se alguma tem pergunta. Tem, ó, a letra D. Ela é uma pergunta. Se é pergunta, não pode ser proposição. Beleza. Bora pro começo agora, ó. Redija um texto. Ele está mandando, ele está ordenando. É uma ordem. Se é uma ordem, pode ser proposição? Não, não pode. Lembra do macete? Não pode. A soma das idades de duas pessoas. Você sabe quem são as pessoas? Você sabe qual a soma das duas? Sabe qual que é a idade de cada uma? Para que serve? Ele só falou a soma das idades de duas pessoas. Então assim, é uma expressão. Beleza, não pode ser. Olha como fica fácil. Neymar Júnior fez 10 gols para o time do Barcelona. Quem é o nosso sujeito? Neymar Júnior. Quem é o nosso verbo? Fez. E aqui, ó, predicado, aquilo que se diz sobre o sujeito. Então a letra C de seremos aprovados. Olha para cá. Isso é fácil ou difícil?
é fácil, questão da banca, Polícia Civil. E olha como vai ficar bacana, só para terminar, vamos resolver mais uma. Ó, dá uma analisada, bate um print, escreve do mesmo jeitinho. Percebe que quando eu vou resolver as questões, eu vou primeiro procurando aquilo que não é, aquilo que não pode ser de forma nenhuma e tento aplicar o macete, porque procurando aquilo que não pode ser, eu acabo excluindo alternativas que seriam ali psicotécnicas, ali, que seriam absurdas. Beleza, bora ver outra. Olha, essa aqui, ó, é a nossa última desse primeiro tópico. A última desse primeiro tópico aqui, ó. Beleza. Como é que vai funcionar? Nessa aqui, ó, em questões de raciocínio lógico é comum termos expressões e frases nas quais não conseguimos identificar um sujeito e nem um predicado. Por exemplo, 49 décimos. É a mesma coisa que é só um número representado na base 10. É uma expressão. Nesse sentido, a cidade alternativa que não apresenta uma expressão. Então, se aquilo que não apresenta uma expressão é aquilo que pode ser uma sentença ou pode ser uma proposição. Vamos lá. O dobro de um número. Tu sabe quem é esse número? Não, chama de x. O dobro é 2 vezes o número, então, olha, 2 vezes x é uma expressão. 25 metros, então 25 metros e 30 centímetros. Pergunto, ele está afirmando alguma coisa? Não, ele só deu esse valor para ti. Foi. A altura de Pedro é igual a 1,80 m. Então, olha, esse é o nosso verbo, a altura de Pedro, nosso sujeito, artigo definido, predicado. Então, assim, pergunto para você, isso aqui, ó, é uma expressão? Não é uma expressão. Isso é o quê? Isso é uma proposição. Ele quer saber aquilo que não é expressão, letra C. Mas vamos ver a última. 1,5 dúzia. Ele só expressou esse número chamado 1,5 dúzia. Tudo bem? Pessoas, olha, nessas 3 questões, pergunto para você, foi fácil ou foi difícil? É fácil, é simplesmente a aplicação dos conceitos. Então, olha, segue até o final, temos uma próxima aula e vamos aumentar e agora vamos para as questões de tabela da verdade. Vamos ver o nosso resumo tabela da verdade, o macete. Te espero na próxima aula.